paz do Senhor para todos. Gostaria de, neste dia, trazer uma meditação para o nosso coração, que está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 38, que diz assim: E ele estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Nessa passagem bíblica, Jesus havia despedido a multidão, porque já era tarde. A partir do versículo 35, se os irmãos for ler, os irmãos vão ver que Jesus chamou os discípulos e falou para eles: olha, já é tarde, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. E os discípulos entraram naquele barco juntamente com Jesus. Jesus estava no barco deles. Eles não estavam só. Jesus estava com eles no barco. Mas Jesus estava muito cansado, porque onde Jesus estava sempre havia cego, coxo, aleijado, manco. Havia gente de toda espécie, gente com fome, porque Jesus sempre multiplicava pães. Gente curiosa que queriam ver os milagres de Jesus. Então Jesus tinha operado muitas maravilhas nesse dia, ele estava muito cansado. Chamou os discípulos e falou: vamos para o outro lado. E ele entrou no barco e foi para a polpa do barco para dormir. Pegou uma almofada e foi dormir porque ele estava cansado. Os discípulos continuaram remando. Só que no meio do caminho, no meio do trajeto, se levantou uma grande tempestade contra eles, a ponto do barco querer afundar. E os discípulos clamaram ao Senhor, dizendo: Mestre, acorda! Não te importa, mestre, que nós vamos perecer, nós vamos morrer. Acorda, mestre, desperta, nós vamos morrer. O Senhor não se importa conosco, mestre, nós vamos morrer. E Jesus levantou, aquietou tudo se tornou bonança, o mar se aquietou, o vento parou. Tudo se tornou grande bonança, tudo ficou calmo, tranquilo, sereno. E os discípulos ficaram assustados e maravilhados ao mesmo tempo, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O nosso Deus é tremendo. A natureza lhe obedece, porque foi ele quem criou. Tudo lhe obedece, tudo está sob o seu comando, sobre as suas ordens, os ventos, as tempestades, maremotos, terremotos, tudo que acontece é tudo permissão de Deus. Tudo está sobre o domínio dele. Então, nessa passagem bíblica, os discípulos acordaram o mestre e começaram a questionar: mestre, nós vamos perecer, o Senhor não se importa? E muitas vezes na nossa vida acontece com muitas pessoas assim. A tempestade vem sobre a vida dessa pessoa, vem um vento muito forte, como veio na vida de Noemi. Essa semana nós estudamos domingo sobre Ruth e Noemi. Essa lição desse trimestre é sobre Ruth e Noemi, sobre Esther. Então tem umas histórias muito profundas. E Noemi, ela passou um processo muito difícil na vida dela. Ela perdeu seu esposo, perdeu seus 2 filhos, ficou ela sozinha, viúva, com mais 2 viúvas que eram suas 2 noras. Ela passou um vento muito forte, veio um vento muito forte na vida de Noemi. Só que ela não abaixou a cabeça, ela não ficou se lamentando, lamuriando, pecando contra Deus, não. Ela levantou a cabeça, tirou força da fraqueza, levantou-se e voltou para sua terra. Voltou para buscar a solução para os seus problemas, porque ela sabia que lá em Belém, na terra do pão, havia solução para ela. Então, como Jó também, se levantou uma grande tempestade na vida de Jó. Jó, num só dia, ele perdeu seus 10 filhos. Em um só dia, Jó perdeu todos os seus empregados, todo o seu rebanho. Ele perdeu tudo que tinha, sua riqueza. E o diabo ainda veio, ainda tirou a sua saúde. Ele ficou leproso, ficou doente, muito, muito doente, a ponto da sua mulher falar para ele: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Você ainda está adorando esse Deus ainda? Amaldiçoa logo esse Deus aí, morre logo. Então, sobreveio na vida de Jó uma grande tempestade. Essa é uma grande tempestade, uma terrível tempestade. Na vida de Noemi também uma grande tempestade. Muitas vezes se levanta sobre a nossa vida tempestades terríveis, que nós olhamos para o céu e falamos: Senhor, cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Se você está passando isso na tua vida, não se desespere. Mas clame pelo Senhor. Os discípulos clamaram.
E eles falaram, mestre, o senhor não se importa, nós vamos perecer, nós vamos morrer. E muitas vezes você pode até dizer, Senhor, o senhor não está vendo? O senhor não se importa comigo? O senhor não se importa comigo? Senhor, eu vou morrer. Senhor, o senhor não se importa que eu estou doente, estou enferma, vivo muitos anos com essa enfermidade, o senhor não se importa comigo? E o Senhor, Ele está vendo, Ele está observando a tua vida, Ele não te abandonou, Ele não te deixou em nenhum momento. Lembre-se que Ele está com você no barquinho, como Ele estava no barquinho dos discípulos. Ele estava junto com os discípulos naquele barco e Ele está conosco também. Ele está no nosso barco, nessa trajetória que nós estamos para a Nova Jerusalém. A nossa caminhada, o nosso barquinho está numa trajetória e nós temos que passar para o outro lado. O nosso outro lado é a Nova Jerusalém, é a outra vida. Mas o Senhor Jesus está conosco no barco. Ele não te deixou, Ele não te abandonou. O Senhor está com você em todo momento. Então, quando vir os ventos e as tempestades na tua vida, clame por misericórdia. Não peque contra o Senhor, em nenhum momento não peque. E o Senhor falou para os discípulos, olha, homens tão tímidos, cadê a sua fé? Onde está a fé de vocês? No versículo 40 diz assim, por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Cadê a fé de vocês? Jesus queria que aqueles discípulos usassem a fé deles e falassem, vento, aquieta-te, mar, cala-te, aquieta-te. Jesus queria que os discípulos, eles mesmos, tomassem essa atitude. Mas a fé deles era pequena. E muitas vezes a nossa fé é tão pequena que nós não alcançamos algumas bênçãos. Mas o Senhor está conosco mesmo com a nossa pequena fé. Não se desespere, não desanime. Continue orando, continue clamando, continue batendo. Uma hora a porta vai se abrir. Uma hora a tua bênção vai chegar. Lembre-se que o Senhor Jesus está com você no barco. Ele não te abandonou em nenhum momento e jamais vai te abandonar. Pois a palavra do Senhor diz que aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. O Senhor não te lança fora, Ele está contigo. Amém? Que essa palavra fique para a sua meditação.